Bom, deixa eu fazer uma explicação aqui. Num estudo que eu tenho preparado, eu vou fazer aqui uma leitura, tá? Aqui no... Falando, né? De Daniel 9:25. Né? Pois bem, esse período das 70 semanas, ou seja, 70 vezes 7, né? 70 vezes 7 são 490 anos, né? Então, veja que não são semanas normais, são semanas de ano, ok? E esses anos são anos sacros de 360 dias, tá? Em cada ano. O período teria iniciado com um decreto para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Então, o decreto foi realmente expedido por Artaxerxes, rei da Pérsia, no dia 4 de março do ano 445 a.C. 490 anos, dividido em 3 períodos, da seguinte maneira. Primeiro 7 setes, ou seja, 49 anos. Aquele versículo 25, né? Que fala 7, 62 semanas. Então, esses 7 são 49 anos sacros, tá? Daniel 9:25, né? Pois bem. E nessa época reinaram sobre a Pérsia os reis Ciro, Xerxes e Artaxerxes. Foi este último rei que lavrou o decreto, né, ao qual se refere a profecia em 445 a.C., que é mencionada em Neemias capítulo 2, versículo 1, versículo 6. Não, Neemias capítulo 2, versículo 1 e capítulo 6, versículo 19. A profecia cumpriu-se com a restauração de Jerusalém no tempo de Neemias, 49 anos depois, quando havia terminado o cativeiro babilônico. Olha só. Segundo, 62, né? Foi falado aqui, né? No versículo 27, 49 anos, agora vamos falar de 62, né? Que equivale 435 anos sacro. Este período teve início logo após o primeiro período de 49 anos e continuou ininterrupto até ao tempo quando Jesus, o Messias, foi morto. Daniel 9:26. A palavra hebraica karate, traduzida, tirado, entre aspas, né? Na Almeida corrigida, refere-se à crucificação de Cristo, fato que se deu no dia 10 de Nisan do ano 30 depois de Cristo, que corresponde ao dia 6 de abril do nosso calendário cristão. Com esse acontecimento, haviam decorridos exatamente as 69 semanas, ou seja, 483 anos sacros. Olha só, 483 anos sacro. Isso deixa ainda uma semana de anos, ou seja, 7 anos, e se cumprir depois da crucificação de Cristo. Que levou 2000 anos, né? Ainda não aconteceu, né? Eu falei lá no outro vídeo da questão do governo Trump, né? Terceiro lugar, vamos falar do terceiro grupo de 7 anos sacros, né? Ou seja, um período de 7 anos
Olha só, um período de 7 anos sacros que completará o período de 490 anos previsto na profecia de Daniel 9, 24, 27, e com a morte de Cristo por crucificação, que significou a recusa total do Messias por parte de Israel, Deus também suspendeu suas relações com esse povo. Israel ficou quebrantado na sua incredulidade. Isso você pode encontrar lendo Romanos capítulo 11, versículo 17. Temos esperado por 19 séculos para o início deste último período de 7 anos da profecia. Agora que Israel está novamente na posse da sua terra, parece iminente a realização desta semana, entre aspas, que ainda está faltando. Estes 7 anos serão o fim da dispensação da graça. Durante este período haverá um pacto entre Israel e o governo mundial, ou seja, o governo internacional, chamado na Escritura Sagrada de Apocalipse de Anticristo. Então, todos os eventos previstos de Apocalipse capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 19, 21, terão então o seu cumprimento. Todos aqueles desastres de Apocalipse, né? Todas aquelas confusão e confusões que haverá. Confusão por parte da natureza, né? E tudo aquilo que você encontrar em Apocalipse vai estar dentro desta semana de 7 anos. Então, o período de intervalo que tem havido entre a 69ª semana e a 70ª semana tem sido o período da igreja, durante o qual Israel é rejeitado. Então, houve um parênteses no tempo, a partir dali que Jesus foi tirado, para que o evangelho fosse propagado pelo mundo inteiro. Dentro desse parênteses de tempo foi formada a igreja será arrebatada, possivelmente antes dessa primeira semana dessa última semana, desse grupo aí de 3, né? Será tirada, né? Haverá 3 anos e meio de paz entre as nações árabes e todo mundo, né, com Israel, né? E depois, Apocalipse 13 é colocado ali aquele ídolo, né, dentro do terceiro templo, que o templo não existe ainda, mas vai existir, porque possivelmente vai ser construído dentro dessa semana, e acredito que isso, como eu já falei no outro comentário, se dará agora com o governo Trump, ok? Porque foi eles que começaram a fazer esses acordos, e esse acordo é o que está em Daniel 9, 27, né? Para que ele fará um acordo com muitos, tá? Muitos que são muitas nações árabes, e esse acordo será feito com Israel, e eles vão viver paz pelo período de tempo de 3 anos e meio. São 42 anos de paz. E depois, 42 anos não, 42 meses, né? São 42 meses. E depois, essa aliança será quebrada e haverá guerra. E essa guerra é o que fala lá em Mateus 24, versículo versículo 15, né? Acho que é no versículo 15 que fala que haverá guerra até o fim. Essa guerra até o fim é no capítulo 9 de Daniel, no versículo 26, né? Fala que haverá guerra até o fim. Mateus 21 fala dessa grande tribulação, né? E Mateus 29 fala das confusões terrestres que irá acontecer na natureza. E Mateus 30 é a segunda fase da vinda de Jesus, porque ele primeiro vem
não abrir, fechar de olho, tirar a igreja, é o Tessalonicenses 4, 13 e 14, fala sobre isso, e 1 Coríntios 15, 51 e 52. E Mateus 24, 30 fala dessa fase que ele verá. Mateus 31 fala que todo olho verá. Tá? E Zacarias, capítulo 14, versículo 4, fala que ele pisará sobre os montes quando ele virá para estabelecer o seu reino aqui na terra. Depois eu explico mais sobre isso.